Oi, gente! E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo passado, a gente trouxe aqui para vocês os medos que a gente sente quando a gente se propõe a viver na estrada e como a gente lida com esses medos. Se você não viu, a gente vai deixar o card aqui para você assistir depois desse vídeo. E a gente sempre gostou muito de séries e filmes e documentários. E por isso a gente resolveu trazer para vocês 4 filmes que nos inspiraram muito, que mudou a nossa forma de ver o mundo e deu mais gás ainda para poder a gente sair de viagem. Então fica com a gente até o final do vídeo. Inclusive, a última dica, o último filme é o que a gente mais gosta e espero que vocês gostem também. Mas antes, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sou a Mari. Eu sou o Fernando. E essa daqui é a Tulipa. Nós criamos esse projeto Viver de Leveza e nós estamos viajando desde 2021. No momento, agora nós estamos na cidade de Parnaíba, no Piauí. Tá muito quente aqui, mas é isso. Então bora direto pro vídeo. É importante dizer que vão ter alguns spoilers dos filmes. Não tem como a gente falar deles aqui, como é que nos influenciaram, sem falar um pouco das cenas. Mas a gente garante que não substitui você assistir o filme. E o primeiro filme da nossa lista se chama Pleasantville, A Vida em Preto e Branco. Esse filme, ele é de 1998, mas ele continua atual até hoje. E o filme conta a história de 2 irmãos. O David, que é o Tobey Maguire, que era um nerd solitário, que se escondia ali da sua realidade da vida, vendo um seriado que chama Pleasantville, que dá o mesmo nome ao filme, que é um seriado que se passa ali nos anos 50, nos Estados Unidos, em preto e branco. E da Jennifer, que é a Reese Witherspoon, que é uma adolescente normal, meio fútil, né? Que tem uma vida sexual muito ativa, ou seja, ela era popular da escola e ele era o nerd que não era popular. E após uma briga entre eles, e eles vão parar dentro do seriado, que também era de uma família tipicamente americana, do fim dos anos 50, vivendo ali aquela sonho americano, onde tudo dava certo, né? No seriado, tudo era perfeito. As coisas todas aconteciam do mesmo jeito todos os dias, as pessoas agiam da mesma forma todos os dias. Não existia uma vida fora daquilo. Então já começam as metáforas aí, né? Tem uma cena que mostra ela indo para a escola, a aula de geografia é apenas 2 ruas, que faz parte ali do seriado, e eles viviam somente aquilo. E ela até pergunta, né? Se eu chegar no final da rua, onde eu vou chegar? Todo mundo ri. Todo mundo ri e a professora fala: ué, você vai chegar no início da rua novamente. E todos viviam assim de maneira muito conservadora. E aí o filme mostra assim, né, tudo em preto e branco, porque era um seriado antigo. Sempre naquela mesma história, né? Afinal, eles estavam dentro de um seriado. Porém, o David e a Jennifer, que agora são Bud, e a Mary Sue, que são o nome dos personagens dentro do seriado, são pessoas que vieram de outra década, de outro espaço-tempo, vamos dizer assim. E eles começam pouco a pouco a mostrar que, por mais que o David, que é o Bud, saiba todas as falas, ele começa a saber qual que é cada episódio que ele tá lá dentro, eles começam a mudar pouco a pouco. A Mary Sue, que é a Jennifer, começa a mostrar o mundo. Então as pessoas começam a modificar, a mudar seu pensamento por causa deles. Tem uma cena que um dos funcionários que trabalha na lanchonete dentro do seriado, que ele fala assim: o que eu gosto mesmo é de pintar a parede do tema natalino no final do ano. E eu fico esperando todo esse tempo, o ano inteiro, para fazer algo que me dá prazer somente uma vez por ano. E aí essa frase pega a gente, né? Realmente. Porque a gente vivia dessa mesma maneira. A gente vivia esperando o momento mais prazeroso da nossa vida, que era as férias. Aí quando chegava as nossas férias, a gente já ficava ansioso, porque as férias iam acabar e a gente ficava triste, porque ia ter férias só ano que vem e a gente estava vivendo desse mesmo jeito. A gente se identificou muito com esse personagem. Com certeza. E pouco a pouco as pessoas vão criando cor. O seriado era em preto e branco, e à medida que as pessoas vão tirando aquelas amarras, aquela forma de pensar, né, tudo vai se modificando ao longo do filme. E são várias cenas que a gente poderia trazer aqui para não ficar muito longo, que vai fazendo uma alusão do tanto que você pode crescer, do tanto que as pessoas têm dentro de si um potencial muito grande, mas que às vezes ficam amarradas no seu próprio mundo, sempre fez daquela maneira e nunca pensou de maneira diferente.
E aí chega um momento do filme que todo mundo fica colorido, a cidade toda fica colorida. E uma cena também que marcou muito, de repente, quando todo mundo ficou colorido, começou a passar coisas coloridas na televisão deles e mostrando cenas de outros lugares do mundo, mostrando a Torre Eiffel, mostrando as pirâmides do Egito. E é muito simbólico isso, né? Que quando assim você abre a sua mente, você percebe que tem outras vidas sendo vividas de maneiras diferentes daquela que você está acostumado a ver. E por mais que esse filme não fala sobre viajar, sobre viver na estrada, algo nesse sentido, ele fala sim sobre como é que você abre sua mente para o mundo e basta você ter coragem, né, para poder abrir, para poder você ser um pouco mais feliz. E na descrição aqui do vídeo a gente vai deixar para vocês onde vocês podem encontrar esses filmes atualmente. E o segundo filme, claro, não poderia ficar de fora, é o Into the Wild, ou Na Natureza Selvagem, que é um filme incrível, faz muito sucesso entre as pessoas que gostam de viajar e entre as pessoas também que não gostam de viajar. Esse filme é de 2007 e ele foi baseado em um livro de mesmo nome. E talvez esse tenha sido um dos primeiros filmes que a gente viu que acendeu aquela chama, assim, de vamos largar tudo. Vamos embora desse mundo, né? Gritar tchau sistema. Esse filme conta a vida do Christopher McCandless, que é um jovem americano que, quando ele se forma, ele decide doar todo o dinheiro dele e cair na estrada. Ele decide viajar sozinho no carro dele, sem ter data para voltar. E aí você se pergunta, a vida que eu estou vivendo é a vida que eu sonhei para eu viver ou é a vida que as pessoas sonharam para eu viver? Ele era muito contra o sistema, já tinha feito outras viagens, depois ele saiu para essa grande viagem, sem data para voltar, e ele começa a questionar o sistema, começa a questionar as pessoas. Tem uma cena que o carro dá problema e ele taca fogo no carro com o restante do dinheiro dele, que estava lá dentro, e ele sai tentando viver dessa forma mesmo. Sem ninguém, sozinho, e é isso aí, muito na doideira mesmo, né? E a trilha sonora desse filme, gente, é um espetáculo à parte. É incrível. Ela foi feita especialmente para o filme pelo Ed Vedder. E como foi feito especialmente para o filme, causa muitas emoções, assim. É muito especial. Vocês têm que assistir. Ao longo do filme, ele vai encontrando pessoas, vai encontrando grupos, né, diversas maneiras. Ele passa um tempo no sítio, depois ele passa um tempo vivendo pegando carona, e quando ele vai criando laços com essas pessoas, né, e as pessoas vão criando laços com ele, ele vai embora. E ele continua a viagem e ele não deixa aquelas pessoas aumentarem aquele laço, se aproximar mais do que já estavam se aproximando. Ele não se entrega. Gente, uma pausa aqui porque tá muito quente. Tive até que prender o cabelo. Gente do céu, me dá aqui. Tô suando o bigode. Tá muito quente. E por mais que esse filme tenha influenciado a gente de várias maneiras, a gente gosta muito desse filme, a gente tem algumas críticas em relação ao próprio personagem, né, do Christopher, que ele também se autotitulou Alex Supertramp, né, ele tinha um outro nome, ele mudou de nome, justamente para poder negar aquela vida que ele teve. E depois que ele saiu com essa viagem, ele não deu mais notícias nenhuma para os pais, deixando os pais totalmente preocupados, arrasados. Ele cortou relações com os pais. Para a irmã, ele até mandava uma carta de vez em quando, mas cortou relações com os pais. E lembrando que a gente tá falando de 1992, se eu não me engano, 1990, no comecinho da década de 90. Então era mais difícil ainda de você manter contato com alguém. Não tinha celular, nada disso. E mostra o sofrimento dos pais, né? Sim, muito importante. Pensando no filho, não sabendo onde ele estava, etc. Porque quem tá saindo pra viajar, tá vendo um outro mundo, tá conhecendo o mundo, conhecendo pessoas novas, novas culturas. Mas quem fica também tem a saudade, também tem o medo de estar tudo bem. Então é muito importante a gente pensar nisso. E isso já dá um gancho pro final do filme, que infelizmente ele acaba morrendo de uma maneira muito trágica, né? Ele acaba morrendo sozinho. E no filme mostra, um pouco antes da morte dele, ele escrevendo uma frase, né? E ele escreve a frase famosa desse filme, que é: a felicidade só é real quando compartilhada. E isso deixa uma lição muito grande, né? Que ele foi cortando relações com várias pessoas, mas no final a gente percebe que ele pode ter se arrependido disso, né? Com certeza.
E outro ponto muito importante também de dizer, que muitas pessoas resolveram copiar, depois que esse filme saiu, o livro saiu, muitas pessoas resolveram copiar, né? Sair de viagem, fazer a mesma coisa. Ele foi encontrado num ônibus lá no Alasca. E as pessoas queriam refazer os passos dele de chegar lá, então ficou muito famoso. E muitas pessoas acabaram morrendo. Tentando fazer a mesma coisa que ele fez. Aquele passeio de caiaque, né? Que ele faz pelo no rio. filme. Teve pessoas que morreram lá também. Então, assim, é importante, gente, respeitar os limites da natureza, né? E do seu próprio corpo. Isso, ou seja, se inspirem com essas histórias, mas não copiem, não façam a mesma coisa, né? Cada um Principalmente tem o seu sem saber, né? Exatamente. E falando sobre respeitar os limites da natureza do seu próprio corpo, vem aí a nossa terceira sugestão de filme para você assistir. O terceiro filme que a gente quer indicar para vocês é O Gabriel e a Montanha. Esse filme é um filme brasileiro, também inspirado em uma história real, e conta a história do Gabriel Buchmann. E Gabriel era um economista que resolveu sair para fazer um mochilão, uma viagem pelo alguns países do Oriente Médio e pela África, antes de fazer o doutorado nos Estados Unidos. E a proposta dele era justamente conhecer países bastante subdesenvolvidos, mais pobres, para poder ter alguma ideia, ter assim, referências, para poder criar políticas públicas justamente para essas pessoas mais carentes, para cidades e países com situação mais pobre. E interessante que o filme mostra os últimos 70 dias dele, que é baseado justamente nos e-mails que ele mandava para a família e também nas fotos que ele tinha ao longo da viagem. Esse filme é muito emocionante. Primeiro porque mostra na primeira cena já que ele vai morrer no final. E realmente aconteceu isso com ele, né? As pessoas, os atores do filme, que não são os atores principais, são realmente as pessoas que tiveram contato com ele nos últimos dias em que ele estava vivo. O diretor ele quis fazer esse filme realmente assim para mostrar como é que foram esses últimos dias do Gabriel. E ele conseguiu encontrar, parece que foi um trabalho bem difícil, ele conseguiu encontrar as pessoas com quem ele teve contato, ou a maioria das pessoas com quem ele teve contato. A gente se identificou muito com o Gabriel porque ele gostava de viajar, conhecendo a cultura local, conhecendo os costumes das pessoas. Ele queria dormir junto com as pessoas nas comunidades, ele não queria dormir num hotel, por exemplo, ele queria estar ali junto, comer a mesma coisa que elas comiam. Mostra muito essa parte, assim... Essa empatia, né, com as pessoas. Isso, essa parte social dele. Ele cantando músicas para as pessoas, participando dos momentos culturais junto com as pessoas. E uma das coisas que a gente mais quis trazer também para esse filme para vocês é que 10 dias antes, né, dele voltar para o Brasil, ele resolveu subir o Monte Mulanje, que fica no Malawi. Ele acabou dispensando o guia, ele subiu a montanha num momento que não era um momento ideal, e ele acabou se perdendo na montanha, o tempo estava muito fechado, e ele acabou morrendo de hipotermia e foi encontrado semanas depois. Saiu até nos jornais todos. E essa é uma grande lição que fica pra gente, que é o respeito pela natureza, saber os seus limites, saber escutar os guias, né, que estão ali te falando para o que você tem que fazer. Pessoas locais, né, tipo, elas têm o conhecimento daquele lugar, não a gente. E é quase uma contradição, ele que estava ali sempre junto com os locais, acabou acontecendo isso, né, essa fatalidade com ele. E por mais que seja um final muito triste, é um filme muito inspirador, né? A história dele, pelo menos esses últimos 70 dias, foi muito inspirador, e é por isso que a gente trouxe aqui. Todos esses 3 filmes que a gente falou agora, a gente tem como ponto central essa busca pela felicidade, né? De alguma forma ou de outra, as pessoas estavam buscando, que é mais ou menos isso que a gente busca quando a gente não está satisfeito com a nossa vida, quando a gente está querendo sair de viagem, largar tudo, aqueles sentimentos todos assim, né? E o último filme, na verdade, é um documentário que chama Happy, e ele vai trazer justamente sobre que é a felicidade, né? Alguns estudiosos, né? Algumas pessoas, cientistas dos Estados Unidos, se eu não me engano, vão estudar um pouco mais sobre como que a felicidade afeta as pessoas, de que forma cada um, e ele dá exemplos de vários lugares do mundo, como é que cada um vive a sua vida e aquilo te torna feliz. Esse filme, na verdade, é um documentário, né? E ele traz questões assim, será que existe um país que é mais feliz do mundo? Não.
Será que as pessoas que têm mais dinheiro são mais felizes que as outras ou não? Será que existe uma profissão? Ou será que existe uma fórmula para a gente ser mais feliz? Então é um documentário muito interessante. Ele é de 2015. Toda vez que a gente assiste, a gente acha incrível. E a gente realmente gosta de assistir o filme mais de uma vez, porque sempre quando você assiste de novo, você consegue perceber uma coisa diferente, você aprende uma coisa diferente. Eu gosto muito de rever os filmes sempre que possível, porque é isso, como a Mari falou. Você vê uma cena que você não tinha visto antes. E também é um momento de vida que você tá passando, você capta alguma coisa que antes não fazia sentido. Com certeza, com certeza. A perspectiva que você tem sobre aquela reflexão muda, né? Vai mudando. E é por isso que a gente resolveu trazer esse documentário, Rap, que a gente já assistiu, assim, desde 2015, várias vezes. Ao longo do tempo a gente acaba reassistindo e ele traz muita coisa interessante que eu acho que vocês vão gostar. E você, já assistiu a algum desses filmes ou documentário? O que você achou? A nossa intenção ao fazer esse vídeo é justamente para que ele continue quando ele acabar nos comentários. Postem aí, coloquem aí quais são os filmes também que te influenciaram, que vocês gostam muito. Não precisa ser só sobre viagem. Pode ser sobre alguma outra coisa que te inspirou a você querer sair daquilo que está te fazendo triste, sair daquele mundo, para que outras pessoas também possam postar, possam escrever, possam também ser inspiradas. E é isso aí. E até o próximo. Até a próxima, pessoal. Um abraço.